Agora começou a gravar, mas tudo bem. Inglês normalmente não é muito comum, não. Acho que deve ser só essa mesmo. É que normalmente as faculdades sempre têm alguma escola de inglês perto, né? Lá da onde que É. ela fica. E aí sempre tem algum desconto, assim, para os alunos e tudo Mas, tipo mais. assim, não é curso de inglês, é qualquer idioma que o aluno quiser estudar. Hum, Ela oferece. Aí eu procurei outras faculdades, só teve essa que teve isso. Isso daí eu acho que é só dessa mesmo. A maioria das faculdades não tem essa opção, não. Se você quiser fazer algum curso de línguas, você tem que É, fazer por fora mesmo. que triste. Peraí, cortou tudo aqui para mim. Vou fechar o vídeo para ver se trava menos. Pode falar. Fala de novo porque a internet aqui hoje tá ruim. Ah, cortou aí para você também, né? Voltou Uhum. agora aqui para mim, tinha cortado. Então, você tinha falado lá do. Você falou que achou lá o curso, oferece qualquer curso. Aí eu tinha te falado, realmente isso não é em todas, né? É só, pelo jeito, é só nessa daí mesmo. Eu tô querendo fazer isso. Porque a faculdade de enfermagem no currículo de matéria são os mesmos. É, Então, se eu não passar nessa, eu procuro outra. é legal você ficar atenta à data dos vestibulares e tentar mesmo aí o que der para você fazer de prova, assim, que não for no mesmo dia, você tenta fazer mesmo, né? E aí o que passar, você escolhe depois. Você passar em todas, aí você escolhe lá qual você quer mais. Mas como que funciona esse negócio de vestibular? Então, é, nas faculdades particulares, normalmente cada faculdade tem a sua prova lá. Aí você tem que entrar lá no site da faculdade, ver que dia que é, se inscrever, né? E aí beleza, se inscreveu. Vai lá no dia, faz a prova. Depois que você for lá fazer a prova, normalmente tem um tempinho lá, né? Tipo, uma semana, um mês, aí eles vão te dar o resultado. Se você tirar uma nota lá, cada Hum, faculdade tem uma nota diferente, digamos seja 5. Você tirou mais que 5, você passa lá na faculdade, você pode entrar no curso, né? Só que aí tem os uhum, programas de bolsa. Então, quanto maior for a sua nota, mais desconto você ganha na faculdade, na mensalidade da faculdade. E esse é o que eles chamam de programa de bolsa, né? Sua bolsa de estudos. certo. Mas também tem a questão da nota do Enem, por isso que eu quero fazer o Enem. O Enem também é legal porque o Enem ele meio que funciona para tudo, né? Quer dizer, eu acho que quase tudo, a maioria das faculdades hoje, elas já aceitam a nota do Enem. Aí você só vai lá, faz o Enem e vai fazer com a nota que você pega lá do Enem, você se inscreve lá e não precisa fazer o vestibular, né? Só depende da nota do Uhum. Enem. Mas Por uma, isso que eu quero. é, Pode falar. mas uma coisa não anula a outra. Você pode fazer os dois. Você pode ir lá, faz o vestibular de uma faculdade e faz o Enem também. O Enem é bom você fazer de qualquer jeito, né? Os Uhum. vestibulares, aí é lógico, cada faculdade tem o seu, é muito trabalhoso fazer todos, mas dentro da medida do possível é legal você ir lá fazer. Até porque você vai se preparando, né? Uhum. É, não é fácil, mas vamos pra cima. E normalmente
eu não sei como é que está funcionando agora com o ProUni, que também tem esses programas de conseguir bolsa com a nota do Enem e tudo, né? Mas normalmente, se você conseguir tirar, tipo, a partir de 6, assim, no vestibular, você já consegue desconto lá na faculdade. Se você Uhum. tirar uma nota lá a partir, acho que de 500, se você tirar no Enem, né, que seria tipo um 5, você também já consegue desconto nas faculdades. Porque o Enem ele é um pouquinho mais difícil, às vezes, que os vestibulares. Ah, eu vi uma nota que eles pediam na questão do Enem. Eu acho que é acima de 400. Aí dava o desconto da faculdade que eu queria. É por isso que eu quero fazer o Enem. Só que eu quero tirar uma nota maior, né? Do É, que eles pedem. quanto mais você tira, melhor, né? Porque maior é o desconto. Uhum. Eu comecei a entender as coisas do Enem agora, que eu me interessei mais. Então, pra cima. E tentar. Vamos lá. Então, veio só você na aula hoje. O pessoal Sim, deu um rolê hoje, não chamou a gente. Deixa eu ver lá no grupo exatamente. se alguém vai vir. Vou chamar lá. Bom, já que tá só você aí por enquanto, vamos. Você tinha falado lá da lista de exercício, vamos dar uma olhada nisso então. Você conseguiu resolver lá os exercícios da lista? Consegui. Só falta os dois desafios que eu ainda não fiz. Ah, Quer dizer, eu fiz um só. Vou pegar a lista, peraí. Falou alguma coisa? Que não, tava fechado o microfone. tava só aqui esperando. Beleza. É que eu tô procurando onde que eu enfiei a lista. Todos os exercícios eu tento imprimir. Ah, é bom isso daí, porque aí você olha para a lista ali em cima da mesa e faz, né? Quando a gente deixa no celular, aí vai lá, pega no celular, já abre o WhatsApp, abre o Facebook, aí já era. Exatamente. Por mim, imprimia tudo, mas haja papel. Pois é.
Achei. Eu achei a lista. Deixa eu ver no que eu criei. Meu Deus do céu, que eu tô vendo aqui. Eu a lista. Se você não achar, não tem problema. A gente pode, esse Não, eu final de semana achei. também. Ah, achou? Achei. Tá. Então, você conseguiu fazer, né, só os desafios. Teve algum que você achou mais difícil que o outro, que você sentiu dificuldade, alguma coisa que você não entendeu? Então, teve esse do Transform, conversão de unidades, e esse cinemático que eu fiz, só que não sei se tá certo. E eu tentei Tá. fazer o desafio. Meu Deus do céu, que desafio é esse que vocês inventaram? O desafio é mais difícil mesmo, por isso que é o desafio. Meu pai do céu. Eu e a Evelyn tentou fazer junto e não ia. Eu, gente, isso daqui não é desafio, não. É qualquer coisa. Desafio. Tá, mas então a dificuldade foi só nos desafios mesmo. Os outros foi tranquilo. Eu até consegui fazer. Uma coisa que eu fiquei meio que confusa é que eu fui lendo, por exemplo, cinemática. Vi a revistinha lá. Aí muitas vezes Uhum. tem duas formas de conta. Aí eu tentava fazer e uma não batia. Enfim, eu achei meio complicado isso. Mas fui Tá. tentar fazer. Bom, o importante desses exercícios é que todos eles são de movimento uniforme. E aí, quando a gente fala de movimento uniforme, que é o primeiro movimento que a gente estuda, você tem que ter na cabeça aquelas duas formulinhas, né? A primeira é a formulinha da velocidade. Então, qual que era a formulinha da velocidade? Lembra? Peraí. Da velocidade. Peraí. Na Mas sem, cabeça não tem, sem não. colar, sem colar. Tem que ir lá, vamos lá. Velocidade, lembra lá, ó, vamos pensar assim. O, o relógio do carro lá marca a velocidade que ele está andando, não é? Sim, E a velocidade lá do relógio do carro, ela tá em que unidade? quilômetro. Quilômetros, mas tem mais alguma coisa, só quilômetros? Quilômetro por hora? Quilômetros por hora, isso. Então, quilômetros por hora é uma unidade de velocidade, a gente já está acostumado a trabalhar com ela. Então, Certo. quilômetro é uma unidade que a gente mede o quê? A gente mede distância, deslocamento. Para essas Sim. coisas, a gente tinha feito aquela tabelinha lá na aula passada e a gente chamou essas coisas de distância, deslocamento, a gente deu um nome para elas, né? Que tinha até lá o termo em inglês era space. Em português era o Sim. quê? Ah, não. Lembra lá, Velo- era. Aí pode olhar na tabelinha, vai, deixa eu olhar na tabelinha, tá com ela aí? Vixe, na mão não. Então deixa eu projetar aqui, ó, pra gente pegar uma colinha. Eu não fiz no caderno, eu peguei uma folha qualquer e fui fazer. Eu estou procurando a folha. Ó, eu tô projetando aqui, você tá vendo? Sim.
Deixa eu... Ah, essa tabelinha. Achou a tabelinha? Achei, achei. Então, aí a gente tinha, nessa tabelinha, a gente tinha lá centímetros, né? Que era uma medida do quê? Do que a gente chamou essa coisa aí? Qual é que tá a palavra aí? Velocidade? Não, Space, essa espaço. espaço, isso. Então, espaço, quando a gente está falando de distância, de deslocamento, né? A gente está falando de uma posição de uma coisa ali na régua, né? Lembra lá a bolinha, que é a bolinha de ar, né? Que ela ia subindo, a gente ia marcando. Lembra? Sim, sim. Beleza. Então, esse daí era o espaço. Certo. A outra unidade que a gente usava era o tempo, certo? Que aí estava em segundos. Sim. Então, a velocidade, olha só, a velocidade do carro é quilômetros por hora. Então, é espaço dividido por tempo, não é isso? Sim. Tá. Só que para a formulinha da velocidade tinha um delta, não tinha? Sim. O delta significava o quê? Você lembra? Segundos dividido por tempo? Não, Não. final e menos inicial. Isso. Final menos inicial, do que tivesse na frente, né? Se fosse S, era Isso. S final, inicial. Isso. Beleza. Então agora qual que era a velocidade então? Era um delta dividido por outro. Fala aí para mim, qual que era? 200 menos zero? Não, a formulinha lá da velocidade. V é igual. Ah, tá. Cadê? O triângulos de segundo dividido por triângulo do tempo. É Isso. igual Esse triângulo aí era o que a gente chamava do quê? delta S, Era o delta S. Isso. E o de baixo era qual? delta T. Isso. Boa. Tava com medo de falar errado, mas beleza. Não, tá certo. É o delta S dividido pelo delta T. Então, era a posição final menos a posição inicial em cima, e embaixo era o tempo final menos o tempo inicial, lembra? Isso. E aí a gente até calculou a velocidade da bolinha lá, você lembra? Sim. Beleza. Que é essa das tabelas do tempo e o centímetro? Isso, deixa eu pegar aqui, ó, da aula Ah, tá. 3. Eu vou abrir aqui, que eu estava com a aula 4. Então, aqui, ó, a gente fez a tabela, né? Aí a gente calculou a velocidade. Quanto foi a Certo. velocidade que a gente achou lá? Esse daqui ou na tabela? Se for esse daqui, foi 50. O 50, o quê? Né? quilômetros Lembra? por hora. 50 quilômetros por hora era aquele lá do carrinho. Isso. Aí Aí o o da. outro é de 4,10 centímetros por segundo. Isso. Então, essa daí era a velocidade da bolinha de ar, né? Isso. 4,10 centímetros por segundo. Beleza. E aí eu tinha deixado lá como desafio para vocês tentarem fazer, era a outra parte lá que ela ia descendo, né? Que é a primeira parte lá do experimento, eu não sei se você lembra, era da bolinha subindo. Você consegue ver aqui minha tela? Sim, mas eu não fiz não. Não, não tem problema, só mostrando então para a gente lembrar, né? Então a primeira parte ela ia subindo, aí ele ia pausando o tempo. A segunda parte não mudava muita coisa, né? Ao invés de subir, ela descia e ele ia marcando o tempo, né? Certo. Mas era basicamente a mesma coisa, né? Ela ia andar ali na reguinha, a gente ia colocar lá, quando ela chegasse no 10, a gente ia lá e fazia o quê? Anotava 10 e anotava o que mais? Para falar a verdade, a gente notava o centímetro e o tempo. Isso, exatamente. Então, se ela estiver subindo, se ela estiver descendo, não faz diferença. A gente tem que anotar as duas coisas.
para calcular a velocidade, não concorda? Sim. Tá. Então, beleza. Só que agora, a segunda parte, então, eu não vou fazer, eu vou deixar aí como exercício para você fazer depois, até para lembrar um pouco como é que a gente fez. Beleza. Mas É aqui a o mesma importante coisa, o mesmo esquema desse que a gente fez? é o mesmo esquema. É o mesmo Ah, esquema. Você beleza. vai olhar lá, vai pausar o tempo, aí vai ver, anotar lá o centímetro, o tempo, e aí no final calcula a velocidade. Aí só para lembrar, quando a gente ia calcular a velocidade, cadê aqui, ó? Tinha lá a tabelinha. Ah, é verdade, eu tenho aqui, ó. Ó, quando a gente ia calcular a velocidade, eu tinha lá a tabelinha, né, que eu fiz. E aí, como é que a gente fazia? A fórmula da velocidade era essa aqui. E aí, que conta que a gente fazia? Não, delta T menos o delta S. Travou? Lembra lá a primeira é a fórmula da velocidade, né? A gente escreve ela, primeiro de tudo. Então, a gente escreve o V é igual delta S sobre delta T. Aí vocês até perguntaram, mas tem que ficar fazendo isso toda vez. Eu tinha falado, até vocês decorar tem que fazer, né? Ah, é, não, esqueci. Velocidade máxima Essa era seria, por só. exemplo, Hum, 50 quilômetros vezes as horas. não era vezes, era Travou? dividir. Ó, lembra do. Deixa eu mostrar aqui, ó, na minha folha de papel. Tá vendo aqui a folha de papel? Ah, delta S dividido por delta T. Mas eu falei isso. E só que aqui não acabou aqui, né? Aí a gente pegava lá, era o S final menos o S inicial dividido pelo Artificial. T final Tempo. menos T inicial. Só que qual que era o S final, o S inicial? Era o quê? Da tabelinha lá. É a temperatura, segundo. Não é temperatura. É o T é de tempo. Eu não sei. É o T de tempo e o Tem. S é do space, que é o espaço em inglês. Ah, espaço em inglês. Beleza. Tempo, espaço em inglês. Isso. Só que aqui o S é o S maiúsculo, né? Que o S minúsculo é para segundo. Então lembra, você até tinha comentado isso daí lá na última aula, eu tinha falado. Tá. Só que aí esse S aqui, anota aí para não esquecer. Esse S aqui a gente trocava ele por algum número, né? Qual que era o número lá da tabela que a gente trocava ele? Do S? A gente tinha que pegar os valores da tabela e colocar aqui na formulinha para a gente calcular. Você lembra quais que eram os valores da tabela? 2,53, 05,09. Esse é o tempo. Tá, o tempo 2,53. Por que é o 2,53? Porque quando a gente foi verificar no vídeo, tava esses tempos da bolinha, entre a bolinha e o centímetro.
Sim, mas lembra lá lembra que o F e o I eles significam o quê? O final e o inicial, né? Não é isso? Final e inicial. Repete de novo, porque travou. Tá. Então, Repete de novo, porque esse travou. F aqui era o TF, era tempo final, e o TI era tempo inicial, certo? Então, lá na nossa tabela, a gente Certo. tinha qual que era o tempo inicial na nossa tabela? Não lembra, Tailá? Tudo Qual que bem. era o tempo inicial lá na Tempo tabela? inicial. Tá falando que é 200. A da Qual? tabela, tempo É 2,53. 2,53 era o inicial, tem certeza? Não tem um antes desse daí? Zero. O zero, né? O zero tá lá também, não pode esquecer ele. Então, o zero era o tempo inicial, né? E o tempo final era qual? Zero, 12, 19. 12,19, né? Aí em cima a gente tem que fazer a mesma coisa, posição final e inicial. Qual que era a posição final? Eita, peraí. Posição final. É o espaço final, né? Espaço, lembra? Espaço é quando a gente está falando de uma forma geral, a gente está falando posição, deslocamento, tudo que remete a isso a gente chama de espaço, né? Foi até o nome que a gente deu na tabela, a gente chamou de Seria. espaço. Hum. Então seria o centímetro, 10. O final é o 10. Não. 50. 50. E aí Tá. Agora eu entendi o que você tá falando. falta só o inicial agora, né? Quanto que era? Zero. 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 E aí a gente fazia essa continha aqui e dava quanto? Você já até falou a resposta aí. Faz um tempinho já. 50. Era o 50, 50 menos zero, 50, aí 12,19 menos zero dá 12,19, aí a gente dividia um pelo outro. E aí na aula passada a gente já tinha encontrado aqui a resposta, que era 4,10, e qual que era a unidade? Velocidade. Quilômetro. Velocidade. Mas não era em quilômetros, que aqui a gente pegou esse 50, ele tinha uma unidade. Qual que era a unidade do 50? 50 centímetros. Quilômetros por Centímetros. centímetro? Não tem quilômetro. A gente não mexeu com nada com quilômetro até agora. A gente mexeu com esse que era centímetro e o de baixo, que era o tempo, era qual unidade? Segundo. Segundo. Então, qual que vai ser aqui, ó? 4,10 o quê? Centímetros por segundo? Centímetros por segundo, certo? Então, essa daqui era uma velocidade. Como é que a gente sabe que isso aqui é uma velocidade? Porque a gente olha aqui, ó, na unidade. Então, na unidade, eu tenho aqui espaço, que é centímetros, e eu tenho dividido por segundos, que é tempo.
Sempre que eu tiver... Ah, tá. Essa daqui. Eu fiquei olhando a conta atrás. Ah, tá. 4,10 centímetros por segundo. Isso. Se eu tiver espaço dividido por tempo, eu tenho uma velocidade. Então, uma unidade de velocidade é centímetros por segundo. Mas a gente também tem quilômetros por hora. Você consegue pensar em mais alguma unidade? Você conhece mais alguma além dessas duas de velocidade? Deixa eu... Não lembro. Peraí. Velocidade. Ai, meu Deus. Eu tô lembrando, só que eu não lembro como que fala. Oh, meu pai do céu. Deixa eu ver aqui. Cronograma. Peraí. Não, grama era outra coisa, era o de Não, massa. não é isso não. É... Oh, meu pai do céu. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Você aprende agora de novo. Então, uma unidade bem comum aqui de velocidade era quilômetro por hora. Essa é a que a gente está mais acostumada, que tem no carro, no ônibus, tudo quanto é lugar. Uma outra unidade que a gente calculou aqui é centímetro por segundo. Tem uma outra também que é muito comum, a gente vai ver bastante, é metros por segundo. Já ouviu falar dessa daqui de metros por segundo? Já. Você acha que ela é comum também ou é muito rara essa daqui? Acho que pode ser comum, sim. Essa daqui ela é até bem comum, sabe por quê? Quando você está andando na rua, você já parou para medir assim qual é o tamanho do seu passo que você dá? Né? O tamanho do passo assim, ó, você de uma perna até outra assim. Já parou para medir ou nunca mediu? Não, assim. Cronômetro. Isso fica na minha cabeça. Cronômetro. Não, o cronômetro era aquele reloginho lá que a gente viu do vídeo, que marcava o tempo, né? Cronômetro. Ó, eu tenho um cronômetro aqui, ó. Isso aqui é um cronômetro. Para que que serve o cronômetro? Quando a gente vai cozinhar, né? A gente coloca o tempo aqui, aí ele vai contar lá 10 minutos para a gente não queimar a comida lá, né? Quando termina, ele faz barulho. Cronômetro. Mas vamos voltar lá para a velocidade, né? Então, o que, que é o metro por segundo? É uma velocidade muito comum, a velocidade que a gente usa bastante, que tem a ver com o tamanho do nosso passo, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui, um minutinho só. Eu tenho aqui uma fita, vou mostrar para você. Ó, então eu tenho aqui uma fita métrica. Ah, vou pegar essa outra fitinha aqui, ó. A fita de costura que eu falei lá do vídeo, né? Então, essa fita aqui, ela tá toda em centímetros, né? E aí, o que, que a gente faz? Quando a gente vai andar na rua, né? A gente não pega, ó, chinelão aqui, vendo o pé do professor aí ao vivo. Então, ó, eu tenho aqui o zero da fita, né? A fita começa aqui no meu pé, não começa? Tá lá? Tá aí? Sim, sim. Tá. Então, ó, ela começou ali. Aí, quando a gente vai dar um passo, a gente não vai e coloca a perna assim para Internet frente? não tá chutando. Tá conseguindo ver? Sim, sim. Tá. Então, beleza. Vou lá e vou dar um passo aqui. Aí, quanto que
eu andei de um pé até o outro? Vamos olhar aqui na fita. Ó, meu pé tá batendo aqui nos 100 centímetros. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro, não é não? Uhum. Então, quantos passos você acha que eu dou em 1 segundo? Já parou para se perguntar quantos passos você dá em 1 segundo andando na rua? O cálculo igual a gente fez. Carro. Que? Multiplicado por segundos. Peraí, Taylor, fala de 60 novo segundos. que cortou um pouquinho. Seria 100 centímetros multiplicado por 60 segundos. 100 centímetros multiplicado por 60 segundos? Será? É. Faz o Porque não seguinte. foi 50. Ó, faz o seguinte. Primeiro vamos ver assim, quantos passos a gente dá em 1 segundo? Você está sentado agora? Tô. Então vamos lá, aula de física. Vamos misturar com um pouco de educação física agora. Então você levanta e faz assim, ó. Você anda aí até, está perto da porta ou não? Tô. Tá. Então você anda aí, ó, pode ser da mesa até da cadeira aí do sofá, da onde você estiver sentada, até a porta, ou então da porta até a mesa, cadeira, o sofá. E você conta quantos passos você deu. 4. 4 passos? Aí. Ouvi, 4 passos, né? Isso. Agora faz o seguinte, Meu Deus, que tá acontecendo? faz a mesma coisa, só que conta quanto tempo leva. Para você ir aí da mesa até a porta. Você contou, Taylor, quanto tempo leva? Deu 4 também. Deu 4 também, né? 4 o quê? Segundos? Quanto tempo você contou? Não esquece da unidade. 4 minutos? Quando a gente conta assim de cabeça, a gente conta segundos ou conta minutos? Minutos. Certeza? Não. Quando a gente conta assim de cabeça, é segundos, não confunde. Então, ó, foram 4 Tá. segundos. Em 4 segundos, você deu 4 passos, certo? Então, vamos lá. Ó. 4 segundos e 4 passos, né? Então, quantos passos você deu em 1 segundo? Ai, meu Deus do céu. Quanto será? Seria 60. Se você quiser, você pode levantar aí e tentar fazer, ó. Tenta contar 1 segundo e andar junto, para você ver quantos passos você dá.
E aí, conseguiu? Deu certo? Como que eu faria isso, professor? Ó, você pode contar assim, ó, por exemplo, fazer aqui, ó. Eu conto um e ando aqui. Só que aí quando eu termino de contar um, eu paro, né? Porque eu só quero um segundo. Então vamos lá, é tipo um, e aí você tenta andar o mais rápido que você conseguir, ver quantos passos você vai dar. Mas não vale trapacear também, fazer aquele um bem longo lá, né? Não, é um segundo, é assim, rapidinho, um. Será que você vai dar um passo, dois? E eu aqui Deu consegui 3 no fazer mínimo. três passos em um segundo? Oh. Mas aí foi rápido demais, tá lá. Ó, eu consegui fazer aqui, que você viu, eu falei um e dei um passo. Aí acabou, né? Foi um passo por segundo. Não foi? Foi. Então, se eu fosse escrever isso daqui na matemática, escrever assim, né? Um passo. Ops, peraí que eu não estou mostrando. Escrever um passo por segundo, né? Divisão. Aí um passo por segundo. Se a gente fizesse aqui, ó, 4 passos, 4 segundos, e se a gente escrever aqui, ó, igual a escrever aqui, um passo por segundo, a gente ia dividir um pelo outro, não ia? Ia ficar 4 passos dividido por 4 segundos. Sim. Então ia ser 4 passos Sim. dividido por 4 segundos. E aí dá 4 dividido por 4, né? Um número dividido por ele mesmo dá 1, né? Uhum. Então esse aqui ia dar um passo por 1 segundo, um passo por segundo, né? Aí você fala, pô, professor, mas por que você está falando tudo isso daí, passo? O que tem a ver o passo com metro? Bom, o que tem a ver que eu não medi ali o tamanho do meu passo. O tamanho do meu passo tinha 1 metro, não tinha? Sim. Se o tamanho do meu passo tinha 1 metro, então quando eu dou um passo, eu ando 1 metro. Não é isso mesmo? Sim. Então, no meu caso, a minha velocidade que eu ando na rua é de 1 metro por segundo. Quer dizer que a cada segundo que passa, eu ando 1 metro. Faz sentido. Não é? Porque você, a cada segundo que passa, você anda um passo. Se um passo tem 1 metro, então a cada segundo que passa, você andou 1 metro. Não faz sentido? Sim. Aí eu vou deixar de lição de casa para você depois. Não que a aula tenha acabado ainda, a gente ainda vai fazer outra coisa rapidinho. Mas eu vou deixar de lição de casa para você medir o tamanho do seu passo. E aí você vai falar para mim depois qual que é a velocidade que você anda na rua. Porque o meu é 1 metro. Tem pessoa que não vai dar 1 metro certinho, vai dar lá 50 centímetros, 70 centímetros, né? O que eu fiz aqui deu 1 metro. Você tem régua aí para medir Vou depois? medir isso com o quê, professor? Ué, com a régua, não tem a Então régua tá. aí? Vou arrumar uma régua aqui. Então, você pega a Vou arrumar régua, uma aqui em casa. aí você faz lá igual eu mostrei, né? Eu usei aqui a fitinha. Aí você faz lá o quê? Você pega lá a régua, deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui.
Se eu achar uma régua, eu faço isso. Ó, você vai pegar lá a régua, né? Aí você vai ter que colocar lá, ó, no começo lá onde está seu pé, e aí você vai dar um passo lá para frente, né? Só que aqui no caso a minha réguinha é pequena. Aí o que, que eu teria que fazer? Teria que pegar outra régua e colocar ali na frente, né? Para medir. É mais fácil fazer isso com a fitinha lá de costureira, né? Que é maior, ou então com uma trena. Tiver uma trena também, né? Aí a trena você puxa aqui e mede facinho. Tá, vou ver se eu acho algum desses dois aqui em casa. Aí você mede. Aí com isso daí, dá até para você saber qual que é o tamanho da sua casa aí, só andando, né, pela casa, não é? Vou fazer isso a casa inteira. Se você quiser saber, por exemplo, assim, você vai lá comprar o sofá. Aí o sofá tá lá falando na loja lá, ah, o sofá tem 2 metros. Como é que você vai saber o tamanho da sua casa lá? Você precisa ir lá medir o tamanho da Sim. sua casa? Não precisa, você só vai lá, você sabe o tamanho do seu passo, você vai lá e conta quantos passos tem. Se, Sério? Nunca pensei por esse lado. claro que é. Aí você tenta fazer aí, você mede para mim, primeiro você mede lá, a gente vê quanto que é, e aí eu te ensino a fazer a conta, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, esse daí é um exemplo de velocidade, né? Metro por segundo. E com isso daí a gente consegue calcular, então, por exemplo, quanto tempo leva para você chegar em um lugar, se a gente sabe a velocidade. A gente não fez isso lá várias vezes na aula passada, com aquele lá do carrinho que estava indo para a praia, você lembra? Uhum. Então, então, a velocidade dá para a gente fazer essas coisas. Agora, como é que a gente faz essa conta, né? Só lembrando aqui. Deixa eu pegar outra folha aqui. Ixi, acabei ficando sem folha aqui, usei a última, olha só. Bom, então, já que eu usei a última, então vamos parar por aí, vai. Vou acabar dando uma folga aí, que é feriado. Ok. Gostei da aula de hoje. Bom, então, próxima aula aí, vamos medir a casa inteira com o passo, né? Isso aí. Isso aí. Aí, com a gente sabe o tamanho do passo, a gente sabe calcular, então, a velocidade também, né, que a gente anda. Dá até para saber o tempo que a gente vai levar para chegar nos lugares. Não dá para saber? Tá. Dá para saber. Lembra lá que eu até tinha brincado lá com a física, a gente consegue calcular o futuro, né? Tinha até brincado lá na última aula. O que que é isso daí, né? É o saber quanto tempo que vai levar para eu chegar até lá, né? Que é igual o exemplo lá que eu falei do Easy lá, do Google Maps, né? Você lembra? Sim. Sim, sim. Ah, então beleza. Eu ia mostrar aqui, mas então é assim que eles fazem, né? Lembra lá que eu tinha falado que eu ia ensinar para vocês como é que calculava? É assim que eles Uhum. fazem. Eles sabem a velocidade, aí eles sabem lá a distância que tem, eles calculam o tempo. Eu lembro dessa aula. Isso. Então, bom, para a aula de hoje, então, a gente para por aqui, né? Até porque é feriado, dá uma folguinha aí. A gente continua, então, na próxima aula, vai começar a ficar um pouquinho mais puxado,
tá? Que a gente vai começar a entrar na parte que é mais real, um pouco, né? Porque até agora a gente estava falando de movimento, mas até agora a gente só estava falando assim das coisas que estavam se mexendo o tempo todo, né? A gente nunca falou assim da hora, de uma hora ela falou, esse negócio aqui parou e depois ele voltou a andar, né? A gente nunca falou disso daí, não foi? Uhum. Mas esse é o movimento mais comum, né? Quando a gente olha lá para a rua, tem um carro andando na rua, o carro tá andando o tempo todo? Não, ele tem que parar no farol, aí depois volta a andar, né? Então, esse outro tipo de movimento, onde os objetos eles param, eles voltam a se mover de novo, é o que a gente chama então de movimento uniformemente variado, né? Parece um nome aí, parece um palavrão, mas não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças, apesar do nome aí parecer ser doido, mas é um outro movimento que representa essas situações, onde os objetos também param e voltam a se mover. A gente fala mais deles na próxima aula, só dando um spoilerzinho aí. Então, para a lista de exercício, eu vou até colocar esse exercício aí para a lista 2. Vou até colocar o exercício lá de calcular o passo. E aí a gente começa a calcular as nossas velocidades para resolver exercício. E a Tailá caiu no finalzinho da aula. Lucas, tá aí?